agora nós vamos passar para um outro tópico da nossa aula Conheça Melhor o Antigo Testamento. Eu quero tratar nesse momento sobre a formação do Antigo Testamento e como o Antigo Testamento chegou até nós na forma que o temos hoje. Bom, quando nós vamos falar sobre Bíblia, é importantíssimo nós usarmos uma palavrinha muito conhecida de muitos, que é a palavra cânon. Quando nós falamos do Antigo Testamento, nós falamos do cânon do Antigo Testamento. Então, o que é cânon? Cânon é uma palavrinha que significa vara de medir ou medida, e é a palavrinha que dentro da teologia ela é utilizada para designar a lista de livros que formam a Bíblia como regra de fé e prática. Então é a lista oficial daqueles livros que foram considerados de fato sagrados e nos servem como palavra de Deus. Por que é necessário essa lista de livros oficiais considerados sagrados? Porque nós temos alguns outros livros que são os chamados livros apócrifos, ou seja, aqueles livros, a palavra apócrifo quer dizer oculto, espúrio, e foram livros rejeitados como parte da Escritura Sagrada, porque eles contêm heresias e contêm ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Então, quando nós falamos do cânon do Antigo Testamento, nós estamos falando daquela lista oficial de livros considerados inspirados por Deus que fazem parte do Antigo Testamento. Bom, vamos lá. O Antigo Testamento ele pode apresentar algumas divisões. Por exemplo, na Bíblia hebraica, existem 3 divisões dessa parte que nós chamamos de Antigo Testamento. A primeira delas é chamada de Lei, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia. Lei ou Torá, e aí é Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio, considerando também Levítico. Os 5 primeiros livros que fazem parte do que nós chamamos de Pentateuco na Bíblia em português, para o judeu é a Torá. Tem também os profetas, ou em hebraico Neviim, e os profetas para a Bíblia hebraica, ou para os judeus, são livros diferentes dos nossos livros proféticos. Por exemplo, os profetas para o judeu compreendem livros como Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e também os profetas que eles chamam de profetas posteriores. Esses sim, os profetas que nós estamos acostumados a tratá-los como profetas, como por exemplo Jeremias, Isaías, Ezequiel, Oséias e todos os demais livros proféticos que nós conhecemos. E tem por último os escritos, que em hebraico são chamados de Ketuvim, que são os livros de Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, Esther, Daniel é considerado um escrito. Então, nesse ponto, eu preciso que você entenda que o Antigo Testamento, ou cânon do Antigo Testamento hebraico, ele é diferente do nosso porque ele divide a Bíblia em 3 partes. A Torá, a lei, os profetas, os Neviim, e os Ketuvim, que são os escritos. Mas a nossa divisão em português ela é um pouco diferente, apresenta 4 partes. Nós temos o Antigo Testamento dividido, sendo a primeira parte o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os chamados livros históricos, que compreendem de Josué a Esther. Nós temos os livros poéticos e de literatura de sabedoria, Jó a Cantares. E por fim nós temos os proféticos. E aí nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos os profetas menores, que são os livros que vão de Oséias a Malaquias. Ok, entendida essa parte, a outra pergunta que eu quero fazer para você é como foi escrito o Antigo Testamento? Um conjunto de livros tão antigo, como é que ele chegou até nós na forma que hoje está? Bom, primeiro é interessante pensar que antigamente, né, em tempos remotos, não se usava o papel como nós usamos hoje, nem imprensa, nem nada disso. Então, os primeiros livros do Antigo Testamento foram escritos com pedra e argila. Então usou-se cerâmica, pedra, argila para confecção do Antigo Testamento. Em tempos mais evoluídos, passou-se a utilizar o papiro. O papiro é uma planta cujo caule é bem fininho, e aí tirava-se o caule dessa planta, abria-o e deixava curtir. Depois que ele era curtido, juntava-se um monte de caules e então fazia-se uma folha onde se podia escrever.
E depois, em tempos mais evoluídos ainda, passou-se a usar os pergaminhos, que nada mais era do que um couro de animal enrolado, onde também se fazia a escrita. E para escrever nesses materiais, utilizava-se cinzel de ferro, uma espécie de talhadeira, estilete e, por fim, em tempos mais evoluídos, a pena. E tudo isso, o material que se usava para escrever era a tinta, e a tinta normalmente feita com plantas, né, feita de frutos que possuíam cor, e aí a partir disso escreviam-se então nesse material de forma bem rudimentar. Qual foi a língua do Antigo Testamento? Bom, a língua predominante em que o Antigo Testamento foi escrito é o hebraico, mas ela contém algumas partes em aramaico, como por exemplo Esdras 4:8, Jeremias 10:11, Daniel 2:4, todos esses são trechos da Bíblia que foram escritos em aramaico. Certo. E como se chegou a essa lista do Antigo Testamento como uma lista de livros sagrados? Como esses 39 livros que compõem o Antigo Testamento foram de fato reconhecidos como livros sagrados? A primeira parte da Bíblia que foi considerada inspirada por Deus é o Pentateuco, as partes que Moisés escreveu. Por exemplo, lá em Neemias 8:1, você tem o uso do Pentateuco como sendo palavra de Deus. Então, a primeira parte das Escrituras que foi reconhecidamente inspirada por Deus foi o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Então, quais os critérios para eu considerar um livro canônico? Quais os critérios para eu considerar um livro sagrado? Bom, existem 3 critérios principais. O primeiro deles é, se o Pentateuco foi a primeira parte a ser considerada sagrada, o primeiro critério para um livro ser considerado inspirado por Deus é estar de acordo com o Pentateuco, ou seja, se o livro contradiz o que Moisés escreveu de forma inspirada por Deus, ele não pode ser considerado sagrado. O segundo critério é ser fiel historicamente. Por que isso? Porque a nossa fé não pode estar baseada em mentira. Então, se o livro conta uma história que não aconteceu, ele não pode ser considerado sagrado, porque a nossa fé é uma fé histórica, real, baseada em fatos. E por fim, ele tem que ter sido escrito antes do ano 430 a.C., porque a partir do ano 430, nós temos um período da história que nós chamamos de o silêncio profético, que foi um tempo de 430 anos em que Deus não falou, em que Deus não inspirou pessoas a escreverem a sua mensagem. E aí fica então a pergunta, qual é a necessidade de eu ter uma lista fechada, de eu ter uma lista comprovada como inspirada por Deus? Existem 2 razões para nós termos essa lista fechada e defendermos que essa lista seja fechada. A primeira delas é a questão de preservação. Se nós não tivéssemos uma lista catalogada, editada e guardada, dificilmente nós saberíamos a história que aconteceu, dificilmente a mensagem de Deus ao longo da história chegaria até nós. Então, quando você tem uma lista fechada, fica mais fácil a preservação. E a segunda razão é a questão da limitação, porque se não fecha-se essa lista, correríamos o risco de até hoje termos pessoas falando e reivindicando que a sua mensagem fosse então a mensagem de Deus. Certo. Nós falamos então que o Antigo Testamento é esse livro que conta para nós fatos de muito tempo atrás, que conta para nós histórias do que Deus fez em anos remotos. E a pergunta é, o Antigo Testamento tem autoridade hoje? Ou quais são os fatores que trazem para o Antigo Testamento a autoridade? Primeiro, nós gostamos de entender, ou nós entendemos de fato que a Bíblia ela se autocorrobora, ou seja, a Bíblia fala de si mesma como verdadeira. E aí, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós percebemos que o Pentateuco, que o Antigo Testamento tem autoridade pelos nomes divinos que a Bíblia dá a ele. Por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro, o Antigo Testamento é referido lá como lei e os profetas. Ou na parábola do bom samaritano,
Jesus refere-se ao Antigo Testamento como lei. E lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, falando exatamente do Antigo Testamento. Então, a autoridade do Antigo Testamento é confirmada pelos nomes divinos que a própria palavra usa para referir-se ao Antigo Testamento. Outra fonte de autoridade do Antigo Testamento é o uso que Jesus fez do Antigo Testamento. Em determinados momentos, Jesus estava ensinando e ele disse, olha, está escrito, por exemplo, na tentação, quando ele sobe, o diabo leva a um lugar alto e diz, lance-se daqui, ele diz, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus usa o Antigo Testamento, ensinamentos de lá, como palavra que tem autoridade para dirigir a vida. Outro ponto, fonte de autoridade do Antigo Testamento é o uso que os apóstolos fizeram do Antigo Testamento. Se você se recorda bem, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre o povo que estava reunido, pergunta-se a Pedro o que está acontecendo, e a palavra de Pedro é, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, ou seja, ele entendia o Antigo Testamento, o livro de Joel, como inspirado e como dito por Deus. E por fim, uma fonte de autoridade do Antigo Testamento é observar que até nos dias de hoje o Antigo Testamento nos inspira. O Antigo Testamento é usado pelo Espírito de Deus para gerar fé no nosso coração e para trazer a nós testemunho do que Deus tem feito ao longo da história. Então, por todos esses fatores, o Antigo Testamento merece ser olhado com muita atenção e mais do que uma